Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Na Garagem e hoje eu tenho mais um quadro. Será que dá reforma? Toca aí. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna... O carro de hoje, no quadro Será que dá reforma, é mais um Peugeot 206. Eu acho que eles vão aparecer bastante no canal, porque costuma ter muito pela rua aí abandonado, e a gente vai ver se vai dar reforma. Então vamos lá, vamos começar aqui e vamos ver se esse Peugeot 206 aqui tem condições de andar de novo. Toca! O carro do vídeo de hoje é um Peugeot 206 preto, não tem nada de muito incomum nele, eu não vi nada que dissesse, esse aqui é um Peugeot com características diferenciadas. Não, é um Peugeot 206 preto. A única coisa que me chamou um pouco a atenção é que o lugar em que ele tá parado parece um pântano assim, então foi até ruim para colocar as plaquinhas ali, tal, é um pouco esquisito. Então, tirando isso aí faz a gente ter uma impressão pior do carro, mas na verdade o carro ele tá melhor que os outros Peugeots. Eu vou ter que até me afastar bastante aqui, ó, para conseguir passar atrás do carro, que tem uma baita poçona d'água ali, ó. Olha só. É um Peugeot 206, eu já vi alguns danos aqui. Ele não tá diferente da média dos carros do que eu gravo. Esse aqui não tá com o pneu murcho. Mas, como eu disse, esse lugar que ele tá parado aqui faz ele parecer pior do que ele tá. Na verdade, ele tá até relativamente limpo. Tá, não tá ruim, cara, não tá tão ruim assim. Só que você sabe como é que é Peugeot 206 aqui no quadro, né? Ele precisa realmente estar muito bom. Aí a gente já começa a ver uns probleminhas aqui. Tá faltando acabamento aqui. Os pneus estão muito carecas. Esse pneu especificamente, ele tá muito careca. A antena do teto tá faltando, mas quem nunca, como eu sempre digo, né? Aqui do lado do passageiro, traseira, nós temos uma ralada aqui, ó. E deixa eu ver se tem alguma coisa errada na traseira. Tem. Olha aqui, ó. Cadê o limpador? E tem uma coisa muito séria na traseira, que é isso aqui, ó. Olha o estrago que fez ali. Inclusive, eu vou até contornar aqui. Deixa eu ir mais para trás, que só tem um lugar que dá para passar aqui. Eu vou até contornar aqui pra gente olhar isso aqui mais de perto. Depois eu vou mostrar mais umas coisinhas na traseira do carro, mas olha só. Cara, isso é um dano bem considerável, vamos falar a verdade. Olha o tamanho do buraco que tem aqui, dá pra colocar um dedo, cara, no buraco. Então, tem um baita buracão ali. Isso é uma coisa, seria uma coisa chata pra arrumar. Você precisa rebater ele até ficar liso de novo. Aí você precisa soldar, fechar o buraco. Depois você precisa vir com a esmerilhadeira, limar tudo. Daí você vai vir com massa plástica e depois com os acabamentos. Então, coisa bem complicadinha, viu, de arrumar aquilo ali. Talvez até fosse mais viável pegar outra tampa, mas vamos ver pelo lado bom, né? Os caras conseguiram fazer um buraco enorme ali sem estragar o vidro. É bom, né? Porque era pro vidro ter ido pro vinagre. Agora aqui, ó, tem também um raladinho do lado de cá. Inclusive esse raladinho é curioso. Como é que você consegue ralar isso aqui sem ralar o plástico de baixo? Olha. Tem um raladinho aqui. O que chamou mais atenção aqui do lado do motorista foi que tá faltando um acabamento na porta, olha só. Eu tô olhando aqui, tá um pouco sujo, então não dá pra dizer. Mas eu não vejo nada que indique que foi amassado. Parece que só caiu mesmo. Uma coisa que chama atenção aqui também do lado, não sei se vocês vão conseguir ver. A gente quase nunca consegue ver o interior dos carros. Mas ali, ó, o banco tá com uma capa. Então, cara, normalmente eu não tento abrir os carros, porque pode dar rolo aí, de repente o dono, alguém... Porque, por exemplo, aqui eu tô filmando do lado de um conjunto de apartamentos, olha só. Aí vai que eu tô na frente da janela do dono, o dono me vê tentando abrir o carro, pega mal. Não é legal tentar abrir o carro dos outros. Mas seria muito bom pro quadro se eu conseguisse abrir o carro. Acho que eu nunca filmei um carro por dentro nesse quadro, mas enfim. Embora o pneu de lá esteja destruído, o pneu de cá até que tá bom. Tá sujo, mas até que tá inteiro. A frente do Peugeot, deixa eu ver. Interessante é que a frente é um dos melhores partes do carro. Esse carro filmado de frente assim, ó, cara, ele não indica nada, ó. Tirando a única coisa evidente é a falta de antena no teto. O resto, o carro até que tá inteirinho, você olhando de frente. Uma pena que nos outros ângulos ele não representa tanto, né? Olha só. Pneu, como eu disse, pneu carecão. Curioso. O outro carro que eu filmei antes desse também tava com esse pneu desse lado carecaço. Um Corsa. Tá com o pneu carecaço. Deixa eu ver aqui. As rodas estão boas. Então são um jogo. E aparentemente que eu me lembro são do carro. Nenhum pneu desse carro está exatamente bom, no sentido de
eu viajaria com esse pneu. Então, tô olhando aqui, ó, 206 1.6, isso é bacana. O fato de ser 1.6 é legal, mais bacana que 1.0. Se realmente for 1.6, o carro ganha uns pontos aí. Eu já tive um Peugeot 1.6, um 306, e eles são muito bons, andam muito bem. Só que assim, eu tô um pouco, talvez eu esteja bancando bobo aqui, porque eu não me lembro de ver 206 1.6, geralmente eles são 1.0. Se eu tiver errado aí, bota nos comentários, fala, não existe 1.6. Eu vou dar mais um destaque aqui, ó, pro estrago no teto. Por falar em teto, eu não sei se vai ficar visível, mas a pintura tá craquelada, ó. Tá craquelada, mas não é muita coisa não. Isso aqui um polidinho arrumava. Por sinal, tá com brilho. Aliás, a pintura desse carro, tirando os estragos na traseira, tá bem íntegra, viu? Muito íntegra a pintura desse carro, olha só. O problema é os raladinhos embaixo, amassado em cima, raladinho do outro lado. Mas, pô, tá íntegra pra caramba a pintura desse carro. Tô olhando aqui, esse pneu aqui, esse pneu é guerreiro, hein? Olha só, ele tá dentro da água aqui, ó. Parece um pântano aqui, água suja. E ainda assim não murchou, cara. Pneuzinho guerreiro. Os limpadores estão aqui, os plásticos estão aqui. Meu, por fora realmente a única coisa que eu vi faltando, só vi faltando a antena, o limpador aqui e a capinha do retrovisor do lado de lá. Por fora ele tá bem íntegro. Como eu disse, o banco tá meio zoadinho. Não vai dar pra ver aqui de fora, como quase nunca dá. Nossa, eu tô vendo a alavanca de câmbio, é bem parecida com a que eu pus no Celta. Ali dá pra ver, tem um console do vidro elétrico e parece que tá com o rádio ainda. Então... esse carro foi abandonado numa condição bem íntegra, mas isso acontece com os Peugeots porque ele não tem muito valor de mercado e porque a manutenção é meio complicada. Então o pessoal costuma largar. O Peugeot ele é largado na rua num estado bem mais inteiro do que é com os outros carros. Vamos dar mais uma olhada nessa lateral aqui, ver se a gente vê alguma coisa a mais. Olha, cara, não tô vendo nada. Muito íntegro o carro, muito íntegro mesmo, mas como eu disse, Peugeot geralmente é abandonado porque não tem valor de mercado e é complicado de consertar e de manter. Então, o pessoal não gosta. Mas eu não vou mentir para vocês. Eu tenho muita vontade de ter um Peugeot, mas não desse aqui. Tem uns Peugeots, tem uns modelos muito bonitos. Eu tenho a maior vontade de ter. É claro que eu não teria um Peugeot 16 válvulas de maneira nenhuma. Mas, de qualquer forma, olha só. Esse aqui também, ó, dá pra ver que é uma versão mais moderninha, porque eu já vi que ele tem vidro elétrico e ele tem farol de milha. Então, provavelmente é 1.6 mesmo, mas como eu disse, eu não sei, porque realmente eu não conheço modelos de Peugeot. Cara, eu acho que eu não consigo avaliar mais nada. O carro não tem amassados, o carro não tem mais, tirando aquele amassado do teto ali, o carro não tem grandes amassados, tem umas raladinhas, umas coisas, não tá faltando muita coisa, o jogo de roda tá correto, pneu não tá bom. Falta umas coisinhas, tudo detalhezinho, honestamente. Só que, como é um Peugeot, a gente sabe que deve ter mais gato na tuba aí, porque é um carro que tem seus problemas. Só que vamos manter a linha do canal, ou seja, a gente vai pensar que a mecânica desse carro tá boa e vamos pensar que o documento desse carro tá bom. A gente sempre parte desse princípio, que o carro tá com o documento e a mecânica boa. Então vamos lá, vamos fazer a avaliação desse carro aqui. Vamos ver se ele dá a reforma ou não. Chegou a hora do veredito. E o veredito do Peugeotzinho 206 é: não dá reforma. Eu sei que você olhou e eu vi, o carro tá íntegro, o carro tá inteirinho, o carro tá bacana, pouca coisa para consertar. Eu sei, eu vi tudo isso. Eu percebi, por exemplo, a pintura desse carro, alguns retoques e um polimento já deixaria top. O pneu tá ruim, mas é pneu aro 14, fácil de achar, não é problema. As partes de acabamento, vamos falar a verdade, tem tudo no Mercado Livre. Ou você acha no Mercado Livre ou você vai achar no Marketplace. Também não é um grande problema. Agora, esse carro só tem um problema, e o problema é grande. Sabe qual é? Ser um Peugeot 206. Infelizmente, como eu já disse em outros vídeos e como eu já disse neste vídeo aqui, Peugeot 206 é um carro ruim de mercado. Ele não é bom de vender, ele não é bom de mexer, ele é caro, a valorização dele é baixa de mercado. Então, embora seja um carro muito completo, os Peugeots têm essa característica, eles costumam ser muito melhores que os outros carros, só que no acabamento, no design, você tem muito mais carro, só que é um carro muito mais difícil de manter, então as pessoas correm do Peugeot.
Então esse é um problema que eu já achei nesse Peugeot e eu vou achar em outros Peugeots 206. Por quê? Eles costumam ficar abandonados pela rua mesmo, eu reparei. Aí, inclusive, juntando esse aqui vai ser... Tem mais um que eu ainda vou fazer, vai ser o terceiro Peugeot 206 do canal. A gente vê muito esses carros abandonados na rua porque infelizmente o povo não encara. O Peugeot 206, ele tá na posição em que a Scenic estava uns anos atrás. Que você via muita Scenic na rua. E a Scenic, pô, você pensar em espaço interno, mecânica, essas coisas, é um baita carrão, cara. Mas é duro de manter. E o povo não quer, peça ruim de achar e tal. Então, infelizmente, esse carro aqui, todo Peugeot 206, eu não digo todo Peugeot, acho que todo Peugeot vai ter esse problema. Ele está sempre um degrau abaixo dos outros carros, em matéria de reforma. Ele tem que estar um nível acima dos outros para ser reformado, para ser consertado, para ser viabilizado. Infelizmente, acontece isso e não tem nada que eu possa fazer. Deixa eu dar uma filmada aqui por cima. Não tem nada que eu possa fazer ou qualquer um possa fazer. O problema desse carro não é o carro em si. O problema dos Peugeots é o mercado deles é bagunçado e inviabiliza a reforma. Então, muito dificilmente eu vou achar nesse quadro um Peugeot que dê reforma. Então, quero avisar isso. Infelizmente, nesse caso aqui, ele não deu reforma. Por quê? E olha que é simples o que tem para fazer aqui. Ele não deu reforma pelo de sempre. Você provavelmente vai gastar muito, vai ter muito trabalho com profissionais. Isso se você não tiver nenhum problema mais complicado. Você vai gastar bastante, vai ter muito trabalho com profissionais e ao mesmo tempo, nossa, cara, mas passou um Elantra ali agora que Jesus. Então, você vai gastar muito, vai ter muito problema de mercado para vender e não vai compensar. Então, eu realmente acho que Peugeot, dificilmente a gente vai conseguir reformar, vai pegar um que dê reforma, dificilmente. Esse Peugeot, por exemplo, assim, putz, o dono de Peugeot agora vai ficar muito bravo comigo, mas Peugeot me dessem de graça, ainda assim ia ser complicado de viabilizar. Eu acho que esse é o problema do Peugeot, não é que eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu gosto do Peugeot. Eu acho que ele é muito mais carro por um preço muito menor, mas não é para qualquer um. Então, o mercado dele é muito reduzido. E esse é o problema. E é isso aí, tô encerrando o vídeo por hoje. Infelizmente o Peugeotzinho 206 não deu reforma. Nenhum Peugeot até agora no canal deu reforma. Mas a gente vai continuar procurando um Peugeot 206 ou um Peugeot que seja viável para ser reformado no canal. Se você gostou do vídeo, pode dar um like aí. Legal para fortalecer. Se gostou bastante, se inscreva no canal. Não esquece de seguir. Um grande abraço para todo mundo e fui! Vamos pro próximo. So if you wanna shoot, far away.